Resenha do TJSC. Olá, começamos neste ponto mais uma edição da Resenha da Semana, reunindo as principais notícias que trouxemos aqui, participação da reportagem do TJSC Rádio e também vamos trazer, como sempre, a entrevista da semana. A resenha semanal está no ar. Alunos da rede pública entregam mensagens a detento do Presídio Central de Blumenau. Aproximadamente 500 mensagens escritas em pipas pelos alunos da rede pública de Blumenau foram entregues aos apenados do Presídio Regional no bairro Água Verde, em Blumenau. O material é resultado do projeto Quando Falta Educação, Sobra Violência, promovido pela Central de Penas e Medidas Alternativas de Blumenau para o 3º Encontro pela Cultura da Paz, que ocorreu em setembro deste ano naquela comarca. No total, 1.600 pipas coloridas com mensagens de esperança saíram das mãos e da imaginação de alunos de turmas do 4º ao 7º anos de 6 escolas públicas municipais de Blumenau. A Central possui um trabalho de ações articulado com o Poder Judiciário, o Ministério Público, os Executivos Municipal e Estadual e com iniciativas da sociedade civil para fomentar a cultura da paz e da não violência. Repórter Gabriela Halpe. Judiciário recebe grande movimentação de estudantes na exposição Águas Revoltas. O Museu do Judiciário recebeu na última semana cerca de 300 estudantes de diversas escolas da capital para visitar a exposição sobre a Revolução Federalista. Foram 8 turmas provenientes do Colégio Instituto Estadual de Educação, Ensino Médio Inovador e do curso de Direito da Unisul. A exposição Águas Revoltas, a Justiça Catarinense e a Revolução Federalista acontece no Museu do Judiciário, localizado no Hall Superior do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e é aberta ao público. O evento, que marca os 125 anos da Revolução Federalista e os 127 anos do TJSC, fica aberto à visitação das 12 às 19 horas, de segunda a sexta-feira. Os grupos e escolas interessados em visitar a exposição podem agendar através do telefone 48-3287-2436. Repórter Gabriela Halpe. Estamos apresentando aqui pelo TJSC Rádio a Resenha da Semana. Assistentes sociais e psicólogos do Judiciário debatem intervenção sociojurídica. O Tribunal de Justiça de Santa Catarina cedia nesta semana o 3º Fórum de Assistentes Sociais e Psicólogos do Poder Judiciário Catarinense em Florianópolis. Realizado pela Coordenadoria Estadual da Infância e da Juventude e pela Academia Judicial, em parceria com as associações catarinenses dos assistentes sociais e dos psicólogos do Poder Judiciário, o evento tem por objetivo atualizar e qualificar assistentes sociais e psicólogos para a promoção e defesa dos direitos de crianças e adolescentes. Esses profissionais atuam nas mais diversas frentes para que o sistema de garantias alcance êxito no atendimento às demandas da sociedade. A desembargadora Rosane Portela Wolff destaca a importância desse espaço de reflexão para a melhoria da prestação jurisdicional. Repórter Gabriela Halpe. Você está acompanhando a resenha semanal. Depois do intervalo, nós vamos trazer para cá a conversa que tivemos com o Dr. Ricardo Luiz de Bom Maria. Ele é psicólogo do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e a nossa conversa foi a respeito da entrevista investigativa especial para crianças e adolescentes. Foi a entrevista da semana que a gente traz para cá de volta nesta resenha semanal. Depois do intervalo, fique ligado, já voltamos. Que tal resolver os seus conflitos na justiça de forma rápida e eficiente? Faça conciliação. É simples e só depende de você. Todo mundo que tem um processo na justiça pode tentar resolver o problema de forma negociada. Basta ir até uma unidade do judiciário mais perto da sua residência e procurar o setor de conciliação. Lá, diga que tem um processo na justiça e quer conciliar. Para mais informações, acesse o endereço eletrônico do Conselho Nacional de Justiça,
cnj.jus.br/conciliação. E encontre os locais e contatos dos núcleos de conciliação do seu estado. Entrevista da semana. Muito bem, estamos apresentando aqui a resenha semanal e esta é a hora e a vez da entrevista especial, que a gente sempre traz para cá um bom papo que tivemos durante a semana. Hoje nós vamos conversar nesta resenha com o Dr. Ricardo Luiz de Bom Maria. Ele é psicólogo do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e vamos conversar um pouco sobre a entrevista investigativa especial para crianças e adolescentes em processos em depoimentos. Vamos começar pelo conceito das coisas. De que adaptação a um depoimento especial nós estamos falando, doutor? O depoimento especial, esse depoimento que a gente está se referindo aqui, ele é fruto da nova legislação que entrou em vigor em 2017, né? A lei de 2017 entrou em vigor recentemente, que é a Lei 13.431, que é conhecida como a Lei da Escuta Protegida, né? Essa legislação ela criou duas modalidades básicas de escuta protegida, que é o depoimento especial e a escuta especializada, né? No que tange ao depoimento especial, a lei coloca que precisa ser regido por protocolos, né? Ou seja, o depoimento especial não deve ser feito a esmo, de qualquer modo, ou simplesmente na boa vontade ou na experiência pessoal do profissional, né? Existem no mundo um campo da psicologia que se chama psicologia do testemunho, tá? Que estuda e se ocupa especificamente das boas práticas de como se deveria entrevistar vítimas ou testemunhas nesses casos onde é preciso, ao mesmo tempo, entender o que aconteceu e acolher a pessoa, criando um ambiente de entrevista que seja amigável e que seja saudável para a pessoa, né? Para que a entrevista não se torne revitimizadora, né? O que é conhecido como violência secundária ou dano secundário, né? O que infelizmente em nosso país acontece muito, né? Tanto que essa legislação que entrou em vigor foi justamente para tentar acabar ou pelo menos diminuir esse problema que quando alguém sofre uma violência, qualquer tipo de violência que precisa ser ouvida, seja na esfera policial, judicial ou mesmo na rede de proteção, infelizmente essa escuta acaba violentando a pessoa por práticas inadequadas dos profissionais, tá? Então, existem protocolos que foram criados ao redor do mundo, tá? Que foram estudados, testados, e esses protocolos são utilizados justamente para ouvir essas pessoas quando elas sofrem, passam por uma situação, seja uma violência, um acidente ou qualquer outro tipo de situação. O que foi feito aqui foi justamente isso, né? A partir desses estudos, alguns protocolos foram utilizados e se aplicou, se adaptou esses protocolos ao depoimento especial, né? Então, se criou todo um projeto para que a gente pudesse utilizar essas boas práticas da escuta, no caso de crianças e adolescentes em situação de violência, tá? E aí se criou uma metodologia de trabalho baseado nesses estudos científicos. Os números em relação à violência doméstica são realmente estarrecedores. A ONU nos coloca números impressionantes. São, nas últimas 10 edições desta Semana Internacional de Combate à Violência, a ONU está nos mostrando aqui que 60 mil mulheres foram beneficiadas com medidas protetivas. Isso é um número realmente espantoso. E lá estão, neste ambiente, as crianças e os adolescentes, convivendo com isso. No momento em que o senhor propõe este depoimento especial, esta entrevista, essa adaptação, as crianças são retiradas deste ambiente? Basicamente, quando, por exemplo, acontece uma violência e a partir da violência acontece um registro policial, né, um boletim de ocorrência, ou se procura o conselho tutelar e se faz algum tipo de denúncia, que essa situação então chega na esfera policial e posteriormente na esfera judicial, é preciso ouvir as pessoas para que se possa entender o que teria acontecido e que medidas precisam ser realizadas. Essas medidas não são só para responsabilizar o suposto autor da violência, elas também têm o condão, principalmente, quem sabe, de poder oferecer proteção às crianças, adolescentes, enfim, aos envolvidos. Se a gente não sabe o que aconteceu, é muito temerário a gente realizar qualquer tipo de procedimento, né? Nesse contexto, e repito, em função de entrevistas mal realizadas,
e que dados que não são fidedignos acabam sendo colhidos, acabam se realizando ações, procedimentos que depois se percebe que foram equívocos. Então, assim, se afasta às vezes um pai de uma criança por uma suspeita, por exemplo, de uma violência sexual, e depois vai se descobrir logo em seguida que não aconteceu nada, que foi um mal-entendido, e esse pai ficou afastado do filho, esse filho do pai, durante às vezes 1, 2, 3 meses ou até mais tempo. Tá? Então, para evitar essas situações, por exemplo, de afastar uma criança de casa sem precisar, quanto mais as informações foram precisas e os envolvidos, os agentes entenderem o que teria acontecido, melhor é para saber o que fazer. Tá? Então o objetivo é, a partir do momento que acontece uma denúncia, tá, que essa criança, se assim escolher, né, porque ninguém é obrigado a participar disso, tá? A lei deixa isso muito claro, tá? Mas, por exemplo, se o adolescente concorda ou se o responsável legal pela criança concorda da criança ser ouvida, vai se oferecer um espaço adequado para que ela possa ser ouvida e essas informações possam ser utilizadas para proteger essa criança e entender o que teria acontecido. Dependendo do tipo de violência, por exemplo, essa criança pode precisar receber suporte psicológico, procedimentos médicos, enfim, uma gama enorme de ações poderiam ser realizadas para se melhorar a situação, enfim, tentar resolver essa problemática. Doutor, nós vamos fazer um rápido intervalo. Nós estamos aqui apresentando a entrevista de destaque da semana dentro da resenha semanal, conversando um pouco com o Dr. Ricardo Luiz de Bom Maria, psicólogo do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, sobre a entrevista investigativa especial para crianças e adolescentes. A sequência deste papo depois do intervalo. Já voltamos. Você já ouviu falar em jurado voluntário? Essa é a denominação usada ao cidadão que se inscreve voluntariamente para participar de um julgamento no tribunal do júri. Os jurados representam a sociedade da qual fazem parte e, dentro de um processo, decidem em nome dos demais. A função do jurado é tomar a decisão com base na lei e na situação de cada processo, de maneira individual. O Poder Judiciário de Santa Catarina conta com a sua colaboração. Muito bem, nós já estamos de volta com esta resenha. Estamos aqui apresentando a entrevista desta semana com o Dr. Ricardo Luiz de Bom Maria. Ele é psicólogo do Tribunal de Justiça de Santa Catarina e estamos falando um pouco sobre as entrevistas investigativas especiais para crianças e adolescentes em depoimentos. Vamos acompanhar a sequência deste papo. O que faz uma criança, talvez assim como a mãe, silenciar diante de uma violência numa entrevista? Por ser ainda uma criança, por ser um sujeito em desenvolvimento, ela não tem ainda a capacidade de um adulto de abstrair essas situações e de reagir. Tá? Então, sim, o medo, a culpa, porque dentro da violência tem um processo muito forte, que é a transferência da responsabilidade, que o autor da violência, ele responsabiliza a vítima pelo que está acontecendo e a pessoa nessa dinâmica acaba acreditando nisso, então a criança acaba achando que a culpa pela violência ter acontecido é dela. Tá? E isso faz com que ela se encolha e tenha muita dificuldade de acreditar que se contar para alguém, alguém vai acreditar. Ela tem medo de apanhar. Tá? Então, tudo esse rol de características acaba levando de que muitas violências nunca venham à tona e quando vem, demore muito para acontecer. E quando a criança fala, né, tem toda uma desestruturação da família. A família geralmente entra em choque, tem um processo de negação, porque é algo muito difícil, por exemplo, surgiu uma denúncia de que um familiar violentou sexualmente um membro da família, tá? Uma criança da família, isso coloca em choque toda a família, então é muito difícil para a família lidar com essa situação. E a criança percebendo isso, ela acaba muitas vezes se retratando, né? Esse fenômeno da retratação é muito comum. Ora ela fala que aconteceu e logo depois ela fala que não aconteceu. Infelizmente, pessoas, às vezes profissionais, despreparados, interpretam isso como mentira. E geralmente não é mentira. Nada mais é do que um fenômeno esperado desse tipo de situação. Tá? É muito complexo. Os profissionais não devem julgar as pessoas que estão ali envolvidas, né? Eles devem estudar e saber o que está acontecendo ali. É muito difícil assim, para a vítima conseguir se organizar, bancar
a denúncia e levar ela até o fim. A criança, geralmente, ela não quer que um pai esteja preso. Ela simplesmente quer que a violência cesse, que a violência pare. Ela quer o pai perto dela. Ela quer o afeto do pai, é o que todo filho deseja. Né? Quando fala-se o que está acontecendo, a criança leva isso para uma mãe, ou enfim, na escola, e que o pai acaba sendo responsabilizado na esfera criminal, a criança se assusta. E aí, às vezes, tem toda uma pressão em cima da criança, como se, de novo, tudo que está acontecendo, todos os males da família é por causa dela. E isso leva, muitas vezes, ela a dizer que não aconteceu nada, ou se arrepender. Tá? E aí, nessa inversão que eu me referi, o homem, autor da violência, acaba ficando como coitado, aquele que pode ser preso, enfim, aquele que foi afastado da família, e a criança acaba recebendo todo o ônus, todo o peso, como se foi ela que construiu toda aquela mazela da família. Tudo isso impacta diretamente para que tenhamos pouquíssimas denúncias, né? Os estudos mostram que, por mais que a gente tenha um crescente de denúncias de violência doméstica, ainda isso aí é muito pouco, é uma porcentagem muito pequena do que deve existir de situações de violência. Tá? É muito mais, mas por tudo isso é muito difícil realmente a pessoa ter a coragem de chegar lá e falar, olha, meu marido me bateu, né? Eu descobri que o meu companheiro passou a mão na minha filha. Doutor Ricardo, muito obrigado por essa entrevista. Muito bem, esta foi a entrevista da semana dentro da resenha, que a gente sempre traz para cá o bom papo da semana. Hoje nós conversamos um pouco com o Dr. Ricardo Luiz de Bom Maria, que é psicólogo do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, a respeito da entrevista investigativa especial para crianças e adolescentes em depoimentos. Foi a nossa entrevista especial nesta resenha por aqui. Nós voltamos numa próxima, mas estão chegando aí novas informações para você nesta resenha. Magistrada palestra sobre violência familiar para beneficiários do Bolsa Família. A juíza Giovana Maria Caron Bósio Machado, diretora do Fórum da Comarca de Cunha-Porã, ministrou palestra sobre violência contra mulher, crianças e idosos no dia 23 de outubro no Centro de Referência de Assistência Social do município. A juíza explicou como as medidas protetivas são aplicadas, os casos de deferimento e indeferimento e os tipos mais comuns de violência. O evento foi destinado aos beneficiários do Bolsa Família da comarca e adianta ações relacionadas à campanha Justiça pela Paz em Casa, que será realizada em novembro por todo o estado. Na ocasião, foi apresentado Você está ao público acompanhando Rede pelo Catarina, TJSC o Rádio, projeto a da Polícia resenha Militar, da semana. que destina parte da corporação no combate e prevenção à violência doméstica. Repórter Gabriela Halpe. Juízas de Camboriú desenvolvem ação de aproximação do judiciário com a juventude. As juízas Karina Miller Queiroz de Souza, titular da Vara da Infância, e Nayara Brancher, titular da Vara Criminal, ambas lotadas na comarca de Camboriú, recepcionaram nesta semana crianças que estudam no 5º ano letivo do Centro de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente. A ideia de promover a atividade e aproximar crianças e adolescentes do Poder Judiciário surgiu no último mês de setembro, quando a magistrada Nayara Brancher foi convidada a palestrar aos estudantes daquela instituição de ensino. Na ocasião, a juíza convidou alunos e professores para conhecer a unidade judiciária. As crianças foram recebidas no salão do Tribunal do Júri. As magistradas explicaram à turma sobre o papel e a importância da justiça na vida das pessoas. Repórter Gabriela Halpe. Você está acompanhando pelo TJSC Rádio a resenha da semana. Ok, terminamos aqui mais uma edição da resenha da semana do TJSC Rádio. Apresentação de Marcelo Fernandes Corrêa, com a participação da 12ª Semana pela Paz em Casa, promovida pelo Tribunal de Justiça de Santa Catarina, de 26 a 30 de novembro, em Florianópolis, contará com a participação da ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal. No encerramento da semana, a ministra apresenta a palestra A Mulher no Poder Judiciário, no auditório do Tribunal Pleno. Organizado pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar do TJ,
O evento também terá como palestrantes a desembargadora aposentada Maria Berenice Dias e a professora doutora Elisete Lanzoni Alves. A Política Nacional do Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, tem por objetivo colocar em pauta e julgar o maior número de processos que envolvam violência contra a mulher, especialmente feminicídio. Em função disso, os litígios sobre esse tema terão prioridade de julgamento nas 111 comarcas de Santa Catarina. Antes das palestras, a coordenadora da CEVID, desembargadora Salete Silva Somariva, vai apresentar um balanço parcial dos resultados da 12ª Semana pela Paz em Casa, em Santa Catarina. Repórter Gabriela Halpe. Ok, terminamos aqui mais uma edição da Resenha da Semana do TJSC Rádio. Apresentação de Marcelo Fernandes Corrêa, com a participação da repórter Gabriela Halpe. Textos e supervisão da Assessoria de Imprensa do Tribunal de Justiça de Santa Catarina. Na semana que vem, mais notícias, mais destaques e, como sempre, a entrevista da semana. Voltamos numa próxima. Até lá.